Olá pessoal, tudo bem? A temática de hoje, vamos lá, preparados? Fofoca no ambiente de trabalho. O que o seu RH pode fazer para trabalhar a questão da fofoca? Vamos lá, gente. Primeira coisa aí que acontece aí quando existe muita fofoca aí no ambiente de trabalho. O foco está na relação e não no trabalho. Como assim? As pessoas elas estão preocupadas mais na vida do colega do que na produtividade, no trabalho, no atendimento ao cliente e mesmo na lucratividade da empresa. Quando você tem um ambiente com muita fofoca, conflitos. É claro, gente, não tem como escapar de conflitos quando há fofoca. E também aí menor produtividade. Por quê? As pessoas elas estão tão concentradas na vida do colega, o que está acontecendo, que lógico que a produtividade decai do nível de fofocas que acontece. Então o que eu vou falar para vocês hoje aí é sobre fofoca no ambiente de trabalho, qual que é o papel do RH e eu vou ensinar para vocês aí 3 modos que você pode trabalhar com a questão da fofoca, minimizar isso daí no ambiente de trabalho e, lógico, ter um ambiente muito mais produtivo, muito mais saudável, onde as relações aí sejam melhores. Então, primeiro ponto fundamental que eu vou passar para vocês aí. Gente, nós devemos entender o que é fofoca. Eu digo assim, entender do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista psicológico, como que funciona e por que a fofoca acontece no ambiente de trabalho. Veja uma coisa, de nada adianta simplesmente achar que a fofoca é uma coisa normal, que isso daí acontece e vai deixando, vai tentando ali abafar, vai tentando não trabalhar muito em cima disso. É o pior caminho, é não olhar para a fofoca, mas principalmente não entender o que acontece por trás da fofoca. Eu sempre digo assim, dentro das empresas ou dentro das relações humanas, mas vamos lá dentro das empresas, é como se fosse um iceberg. Tá? A pontinha do iceberg é tudo aquilo que a gente consegue enxergar, que é visível aos nossos olhos. Ali para baixo, aquela parte que nós não enxergamos e que ela é muito maior, ali mora as relações humanas, aquilo que não é muito bem falado, que não é bem dito, mas aquilo quando explode, ele gera um estrago no ambiente de trabalho. E a fofoca, por vezes, ela está nesse nível aí mais abaixo, que as coisas vão acontecendo, vai sendo falado, e quando você vê o negócio explodiu, e aí realmente gera aí um monte de transtornos. Até de rotatividade, de pessoas saindo da empresa porque não aguentam aquele ambiente de fofoca. Algumas pessoas que foram vítimas, talvez aí você que esteja me assistindo aí por vezes, pode ser que até tenha sido em algum momento aí vítima da fofoca. O que nós temos que entender? Por que isso que eu estou falando aí funciona para você? Porque nós que somos de RH, Recursos Humanos, temos que entender da parte humana. Então, o que eu vou passar para vocês aí é muito dentro da minha experiência aí na base enquanto psicóloga, falando aí quais são as bases. Então, nós que somos de RH aí temos que entender os fundamentos. Por que a fofoca ela acontece no ambiente de trabalho para depois que a gente entender isso, saber o que fazer. Então, o primeiro ponto aí que eu vou passar para vocês, entender o que é fofoca. Basicamente, gente, o que seria o conceito de fofoca? Ela funciona da seguinte forma: fofoca é quando 2 ou mais pessoas estão conversando sobre uma outra pessoa que não está presente, tá? E aquilo que está sendo conversado, do modo como está sendo relatado, os eventos, os sentimentos, aquela conversa toda, se a pessoa chegar, cessa a conversa. Por quê? A fofoca é o não falar abertamente para a pessoa tudo aquilo que eu estou falando com a outra pessoa. Então vamos supor, se eu chego e digo para a pessoa assim: escuta, você que está aqui é meu encarregado, é meu líder, você não ajuda na limpeza, não ajuda na organização,
deixa todo o setor bagunçado. Se eu tenho coragem de falar isso cara a cara para ele, não se caracteriza aí como fofoca. Agora, a partir do momento que eu recorro a terceiros, a outras pessoas para falar do meu líder ou falar de uma outra pessoa, isso se caracteriza como fofoca. A não possibilidade de eu realmente olhar para aquela pessoa e falar tudo aquilo que eu estou falando. Esse é o conceito básico aí para a gente conseguir entender o que é fofoca no ambiente de trabalho. Gente, a fofoca no ambiente de trabalho, ela atrapalha muito, tá? Não tem como acabar com fofoca, não existe isso. Daí você diz assim, mas nossa, mas não existe como acabar. Não, gente, isso daí é inerente do ser humano, sempre existiu. Tem um psiquiatra, o Gaiarsa, que ele fez um estudo muito interessante sobre a fofoca e ele relatou um dado aí em cima de pesquisas muito interessante. 80% do tempo das conversas, elas são aí direcionadas a fofoca, maledicência, falar dos outros, fazer comentários. E 20% só da comunicação humana, ela é o foco na solução, naquilo resolutivo, no ponto de chegada, na prioridade. Então 80% das conversas aí, elas são embasadas em falar de quem não está presente, fazendo uma queixa, fazendo uma reclamação, contando, julgando. Então é seríssimo. A fofoca ela não se acaba, tá? Agora existe como trabalhar para que não gere o conflito de uma forma exacerbada, que isso daí prejudique a produtividade, atendimento ao cliente e consequentemente vendas. Todos nós que somos do RH aí, nós temos que cuidar do ambiente de trabalho, porque esse cuidado com o ambiente de trabalho saudável vai gerar produtividade, vai gerar pessoas mais harmoniosas dentro do seu setor e isso daí vai canalizar aí para vendas, para atendimento. Então esse é o nosso foco aqui. Existe até um conceito interessante aí, entendendo, né, esse primeiro ponto que eu estou falando para vocês, de entendendo o que é fofoca. Alguns autores dizem assim, existe a fofoca recreativa. O que é fofoca recreativa? É quando eu falo de alguém para dar risada, para brincar, para descontrair. É necessário, gente. Eu digo assim que não tem como o RH, os líderes ou a empresa baixar uma lei e falar assim, a partir de agora é proibido fofoca no ambiente de trabalho. Até porque as pessoas, de modo geral, elas não têm assim, grande parte, o entendimento do que é a fofoca. As pessoas elas entendem quando elas são vítimas da fofoca e quando elas se incomodam com isso, elas vão rever esse conceito. Mas não é uma coisa que a gente fica aí pensando no dia a dia aí sobre a questão de fofoca. Gente, mais uma outra coisa. Fofocar, falar dos outros, na verdade é bom. Tá? Existem aí até cientistas aí que recomendam, que dizem assim, nós falamos dos outros, precisamos falar dos outros, são atributos sociais aí, entre os relacionamentos, tá? Então é por isso que nunca a gente vai conseguir acabar e eliminar a fofoca 100% do tempo. É também um meio de deixar o trabalho menos monótono. Então as pessoas elas estão num trabalho monótono, num trabalho repetitivo, num trabalho exaustivo e a fofoca, falar, o que é o conceito de fofoca? Falar de alguém que não está presente, esse é o conceito básico. E não falar quando a pessoa está presente, falar exatamente daquela forma, este é o conceito de fofoca. Então o que acontece? As pessoas se distraem no ambiente de trabalho, fofoca causa distração, tá? E se causa distração, lógico que a produtividade pode ser que ela fique menor. Por quê? A pessoa está concentrada no que o líder está fazendo, no que a pessoa do RH está fazendo, no que o colega está fazendo. Por exemplo, assim, fica lá o pessoal da manhã falando do pessoal do turno da tarde. Porque esse pessoal não ajuda, porque eles não colaboram. Então, assim, enquanto eles estão ali falando, eles estão tirando o foco da solução, do que eles deveriam estar fazendo, não resolvendo a situação e falando da equipe que não está presente ainda. Ou de uma pessoa, de uma equipe como um todo, tá? Depois, assim, vou contar uma coisa muito interessante para vocês.
O fofoqueiro, ele não sabe que ele é fofoqueiro. É sério. Se você reúne todas as pessoas, você diz assim, nossa, agora, às vezes tem algumas políticas de algumas empresas que fazem isso. Ah, agora nós vamos reunir toda a equipe aqui, vamos conversar, vamos falar aí que nós devemos falar coisas boas, que nós não podemos ficar fazendo fofoca no ambiente de trabalho. É esse o discurso. E a pessoa lá do RH fica nesse discurso. Gente, vamos cuidar, não vamos fazer fofoca, não vamos falar do colega. A pessoa que é fofoqueira, ela olha para o coleguinha do lado e diz assim, nossa, mas você viu o que eles estão falando? Estão dizendo que tem gente fofoqueira aqui na empresa. Mas é mesmo, esse pessoal aí só sabe falar mal da vida dos outros. É sério, gente. A pessoa, quando ela é fofoqueira, ela não se reconhece nesse papel de fofoqueira. Ela não tem essa ciência do que ela faz prejudica os outros. É lógico, gente, nós temos aí graus, tá? Nós temos graus de pessoas que elas fazem a fofoca, que elas comentam da vida dos outros por distração, para sair da rotina, porque a pessoa tem a autoestima baixa e ela falando do outro, ela se sente muito mais confortável do que falando dela. E existe, lógico, a maledicência, existe aí o modo perverso, onde uma pessoa ela entra num jogo de poder, porque ela falando mal do outro, ela vai minando as relações e ela vai ganhando algo com aquilo. Então nós temos graus também, onde chega aí de uma leve, inocente conversa de falar do outro que não está presente ou dos outros que não estão presentes, até algo mais patológico, mais doentio mesmo, que é aquilo assim que mina com uma equipe inteira quando você vê lá, é conflito, é guerra. Todo excesso de conflito, veja isso, gente, todo excesso de conflito, ele nasceu de uma fofoca básica. Tá? Não existe o conflito acirrado, tá? Principalmente guerras aí entre as pessoas aí, né? As guerrinhas aí que acontecem entre as pessoas, se não houver uma fofoca que surgiu dali, essa fofoca foi tomando rumo, ela foi crescendo e ela se tornou conflito, certo? Vamos seguir um pouquinho mais aí. Às vezes dizem assim, porque as mulheres que são fofoqueiras, porque as mulheres é que gostam de conversar. Gente, isso não é verdade. Homens e mulheres aí fazem fofoca na mesma proporção, tá? Veja aí, às vezes, equipe de açougue, que é totalmente masculina, né? Que a grande parte aí, não que seja totalmente, né? Mas assim, diria aí 80, 90% da equipe de açougue, em geral, é uma equipe masculina e também acontece fofoca. Então, fofoca não é privilégio só das mulheres, não. Por que nós temos que entender esse princípio? Porque senão a gente coloca rótulos, tá? Então a fofoca ela é humana, ok? Depois aí, existe a pessoa fofoqueira, tá? A pessoa, a natureza dela, ela vai fazendo aquele trabalho de distrair os outros falando da vida alheia, tá? E existe equipe fofoqueira, tá? A equipe como um todo, qualquer coisa que aconteça, ela fala, a equipe, todos os membros da equipe, de certa forma, eles se unem para falar dos outros. Ou para fazer uma guerra contra o gerente, contra o RH, contra o proprietário, contra outra equipe. Então, assim, existe isso também, ok? Então, nesse primeiro passo aí que eu estou falando para vocês, aí nesse primeiro momento, nós temos que entender o que é a fofoca. Porque se você entender o que é a fofoca, os princípios, esse iceberg que eu falei, que ele é mais interno, gente, que ele é mais assim, aqui para baixo as coisas que acontecem. Se você entender qual que é o princípio da fofoca, fica muito mais fácil. Se você conseguir fazer essa análise de ser humano, essa análise psicológica do que leva uma pessoa para fofoca, o que leva uma equipe para fofoca, saber que a fofoca é inerente, que você não vai conseguir acabar, que você não vai conseguir abafar a fofoca, mas que você vai do RH conseguir fazer com que o seu ambiente seja mais harmonioso, que os conflitos eles não sejam tão severos, agressivos, no ponto de gerar um caos que não consiga lidar com isso, certo? Então esse foi o primeiro passo, entender sobre o que é a fofoca, ok? Segundo passo que eu vou falar aí para vocês aí que é muito importante,
limpar os canais de comunicação. Todo ambiente onde a fofoca já chegou num ponto que as coisas começaram a perder o controle, é porque os canais de comunicação estão com ruído. A comunicação do setor ou daquelas pessoas ou daquela empresa como um todo, a comunicação ela não está fluindo. Como a comunicação é falha, algumas pessoas se aproveitam de uma forma, às vezes, inconsciente. Às vezes a pessoa não é nem pro mal, tá, gente? Não necessariamente a gente pode julgar o caráter da pessoa quando ela faz fofoca. Às vezes a pessoa não se dá conta. Ela quer falar, ela quer contar. Às vezes nós vemos até que existem famílias inteiras que gostam de fazer. Sério, tem famílias que é da natureza da família. Falar do irmão, falar do cunhado, falar da sogra, falar de um e fazer isso daí. E a pessoa, às vezes, ela leva para o ambiente de trabalho. E tem pessoas que é da natureza da pessoa, ela gostar de analisar o outro, ela trazer isso. Por quê, gente? A fofoca é um meio de eu me distrair do meu trabalho, da minha produtividade, daquilo que exige de mim. Eu me distraio da função em si e eu passo a minha energia nas relações, falando da outra pessoa, falando das questões que acontecem. Então eu tiro o foco do trabalho, da produtividade, e eu passo o foco para as relações. E fofoca também tem muito a ver com reclamação, tem muito a ver com queixa, tá? Tem muito esse aspecto e tem muito o aspecto de julgamento moral. Nossa, você viu que aquela pessoa fez daquele jeito, que aquela pessoa faz daquela forma? E mais, gente, nós estamos vivenciando uma época onde a fofoca, ela é digital, né? Antes havia fofoca analógica. As pessoas, elas tinham que se encontrar para conversar. Hoje, uma coisa acontece lá no final da loja, lá no depósito, está a pessoa lá no depósito, lá, por exemplo, o gerente deu uma chamada na pessoa do depósito lá porque não fez determinada coisa correta. Chega alguém lá, pega o seu telefone celular, já passa um áudio, já passa uma mensagem para outra pessoa que ela nem chegou ao trabalho ainda, né? Ela está lá na casa dela lá e daí a pessoa conta assim, né, via mensagem. Seguinte, tem que te contar um babado. Sabia que o cara lá do depósito foi chamado a atenção? Acho que vai ser até mandado embora. A pessoa, ela chega ao trabalho já sabendo das questões que estão acontecendo ali. Então, assim, na era digital aí, a fofoca ela chega muito mais rápido, certo? Então, vamos lá. Por que não adianta aí a empresa ficar abafando, tá? Não, vamos deixar passar, vamos abafar. Tem empresas que elas não gostam do confronto, então elas preferem abafar a situação. Não, vamos deixar porque as pessoas vão falar aí, daqui a pouco isso daí passa, daqui a pouco isso daí é notícia velha. Também, gente, existem empresas que culturalmente elas são fofoqueiras. Existe a cultura que vem até às vezes dos próprios donos, tá? Que falam do outro sócio, que falam do irmão, que falam da esposa. Então a cultura ela começa de cima aí já na fofoca. E às vezes não se dá a devida importância para a fofoca. Não, isso daí é normal, vai acontecer, isso daí vai passar, as pessoas vão trabalhar. Então, isso que eu estou passando para vocês aí, por que funciona limpar os canais de comunicação? Toda vez que você tem um canal de comunicação efetivo, que realmente funciona, onde as coisas são faladas, não existe tanta brecha, tanta margem para as pessoas inventarem situações. Então, dentro disso, eu vou dar um exemplo. Tá? Para ficar mais claro isso que eu estou falando de limpar os canais de comunicação. Tem um determinado supermercado que eles souberam que viria um concorrente muito forte para a região deles. E os donos se reuniram para fazer uma mudança em toda a parte logística, fazer até reforma mesmo, se reuniram porque vinha esse concorrente. Mas o que aconteceu? Eles disseram assim, não vamos contar aí para os nossos colaboradores que vem esse concorrente, porque senão eles vão querer sair da empresa, eles vão querer pedir emprego lá, vai acontecer aí um transtorno. Nós não vamos comunicar. Nós vamos começar a fazer essa organização toda e depois, no último momento, aí a gente conta para eles aí o que aconteceu. Só que o que gerou essa falta de comunicação? Gente, não existe, tá?
Tem pessoas, tem ser humano que parece que faz linguagem labial, não é verdade? Você está lá falando com uma determinada pessoa, a pessoa lá do outro lado, lá muito longe, parece que ela fez uma leitura labial lá e ela conseguiu reconhecer tudo aquilo que estava sendo falado. E foi isso que aconteceu, gente. Os donos, eles se reuniam, eles conversavam sobre aquele assunto, eles diziam, mas não fale para ninguém, só os líderes aí envolvidos. Esse não fale para ninguém é uma grande mentira, gente. A gente sabe quando alguém fala, não fale para ninguém, mas não comente com ninguém isso. Algumas pessoas não vão segurar essa informação, não vão fazer filtro e vai vazar essa informação. E vazou essa informação. Só que como a mensagem ela não estava completa, nossa, foi um caos na empresa. Gente achando que ia perder o emprego, que a empresa não ia mais ficar ali. Então, assim, surgiram boatos. Então, o que acontece? Por que existe fofoca? Por que existem boatos? Porque a comunicação não está clara. Toda vez que a comunicação não está clara, as pessoas têm que colocar algo ali para preencher. O cérebro humano, ele não consegue ficar no vazio. Ele precisa da informação completa. Então, você que é do RH, o que te compete nesse segundo passo que eu estou falando para você, que é limpar os canais de comunicação? Gente, isso daí não resolve em reunião, não resolve em treinamento, chegando lá e falando pro pessoal, gente, a partir de agora é proibido fofoca, vocês parem com esse negócio de fofoca, não quero mais saber de fofoca no ambiente de trabalho. Quando você faz uma reunião falando da fofoca das pessoas, por incrível que pareça, isso fica pior, tá? Por quê? As pessoas saem daquela reunião, saem daquele treinamento. Você viu que agora eles ficam chamando a atenção da gente? Você viu que tal pessoa é fofoqueira? Na verdade, a pessoa faz fofoca do fofoqueiro, tá? Então isso não resolve. Você falar que não se pode fazer fofoca e você pedir para as pessoas para que não façam fofoca. Primeiro porque a pessoa que é fofoqueira, ela não se reconhece, as pessoas elas não caracterizam aquilo como fofoca, elas caracterizam aquilo como queixa, como reclamação e acham que estão no direito de fazer tudo isso daí, então isso daí não resolve, ok? Depois, sempre, foco na solução e não foco no problema. Isso tem que entrar no sangue, na cultura da empresa. Quando as pessoas focalizam, porque assim, qual que é o conceito básico aí de fofoca? Em geral, a fofoca, ela tem a ver com preconceito, ela tem a ver com reclamação, tem a ver com queixa, ela tem a ver com falar, julgar alguém que não está presente, uma pessoa ou mais que não está presente naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou focado, se eu ensino as pessoas a focalizar na solução, tem menos espaço para queixa, tem menos espaço para fofoca. Você veja uma coisa, gente, não tem como eu ficar na solução conversando com alguém e falando mal do outro. Por quê? Eu tenho que parar de falar mal do outro e tenho que focalizar na solução, que a solução está aqui, está comigo, tá? Então, quando a gente ensina as pessoas a entender dessa forma, a trabalhar a inteligência emocional, fica tudo mais fácil. Então, a fofoca não se combate fazendo campanha contra a fofoca, ok? É interessante isso, né? Se combate como? Falando de comunicação, tratando da comunicação de forma clara. Outro ponto que eu vou falar para vocês aí. Comunicação não são palavras. Sério, gente, comunicação não são as palavras, aquilo que é dito, tá? A comunicação, ela é do sentir, ela é muito mais assim das relações daquilo que às vezes não é dito. Tá? Então, por isso a comunicação verbal, ela tem que ser extremamente clara, só que ela tem que ser coerente, tá? Como coerente? De pouco adianta uma pessoa falar assim, vamos supor assim, o gestor de RH, né? Vou dar um exemplo aí para ficar mais compreensível isso que eu estou falando. O gestor de RH diz assim, pessoal, seguinte, a partir de agora nós temos aí uma comunicação muito clara, tá? Nós temos aí um jeito de conversar com as pessoas, aí vamos pedir para os líderes para serem mais comunicativos aí com a sua equipe. Daí chega lá a pessoa do RH e fala para o outro assim, fala para um dos líderes, seguinte, eu vou falar uma coisa para você, mas você viu que aquele outro líder lá, ele não está trabalhando direito, não está produzindo? Nós estamos pensando até em tomar uma certa atitude.
Então a pessoa não estava presente, a própria pessoa do RH ficou falando daquilo. Gente, isso daí não é comunicação clara, tá? Ou faz ações que tira a pessoa, que combinou determinadas coisas e por trás faz diferente, faz de uma outra forma. A comunicação ela não é clara, a comunicação ela é em pedaços, ok? Uma outra questão importante também, comunicação ela tem que ser escrita, tá? Tem que ser todo registrado aquilo que é falado, o que é combinado tem que ser registrado. Quem é do RH, por vezes, faz pouco registro escrito. Por exemplo, assim, vai fazer uma alteração de uma determinada reunião que estava combinado, tá? Escreve no grupo. A reunião passou de tal dia para tal dia, em tal horário, e todo mundo que recebeu a mensagem aí, deu um ok que recebeu a mensagem. Aquilo fica registrado por escrito, porque às vezes a pessoa que é do RH já viu isso, ela vai passando nos setores, gente, seguinte, foi modificada a reunião, e só fala, tá? A comunicação ela tem que ser falada, ela tem que ser escrita, mas principalmente a comunicação ela tem que ser limpa, ela tem que ser clara, tá? Quanto mais conturbada uma empresa, aqueles sinais de conflito, é menor o índice de comunicação assertiva. É isso que tem acontecido nas empresas. O RH, ele é o grande responsável pelo estabelecimento dessa comunicação clara, tá? Desse patamar aí de clareza da comunicação. Se o RH não tem isso, digo para vocês, é muito difícil que a empresa também se mantenha aí, porque RH é recursos humanos, RH é lidar com as relações humanas, essa saúde das relações humanas. É muito mais do que ficar fazendo a parte burocrática, do que ficar fazendo acerto de folha de pagamento. Lógico, gente, tudo isso é importante, tá? Mas a grande função do RH é estabelecer uma comunicação, uma saúde nessa comunicação. Os problemas todos que acontecem, eles advêm dessa falta de comunicação ou desse jeito interrompido dessa comunicação. Os grandes problemas, na verdade, gente, os grandes problemas das relações, dos seres humanos, das guerras, de tudo que acontece, grande parte vem daí, vem da comunicação, ok? Depois, gente, trabalhar no preventivo e não só depois que estoura o negócio, tá? Não adianta, estourou uma fofoca, deu uma confusão, deu uma guerra, porque um falou, o outro falou, aconteceu tudo aquilo. Então, como que é o preventivo? Eternamente quem é do RH trabalhar em programas de qualidade da comunicação. É isso aí, gente. Muita clareza na comunicação. Isso resolve muita coisa. Tem até uma historinha, né, que sempre falo, eu passo até para os líderes aí, que são dos 3 filtros, né, que vem aí da filosofia aí. Toda vez que alguém vier contar algo para você, deve se passar por 3 filtros. O filtro da verdade, isso que você vai me contar é verdade? Né? Tem verdade? E como que você sabe disso que está acontecendo? Tem bondade nisso que vai ser contado? E tem necessidade de ser falado isso? Se passar pelos 3 filtros, aí você fala. Se não passar, não há necessidade de ser falado aí. Então, os 3 filtros. Verdade, bondade e necessidade. Faz sentido, né? A filosofia aí traz aí um recurso interessante para que nós possamos trabalhar. Depois, gente, a fofoca já se instalou, o negócio tá grave. Tem um setor lá ou tem uma pessoa lá que a fofoca se espalhou e já está causando danos. Porque às vezes, gente, a fofoca ela vai ocasionando determinados danos que nem nós que somos do RH por vezes percebemos, tá? As coisas elas acontecem, só que a gente não pega ali a causa ali achando que é fofoca. Nós só sabemos a hora que explode o negócio, a hora que fica bastante grave, tá? Então aí o terceiro ponto que eu vou passar para vocês é justamente quando chegou, quando o negócio está pegando fogo, quando já se alastrou. Então como resolver? O que resolve? Gente, vamos lá. Não resolve chamar a atenção, dar bronca, chamar todo mundo para ficar falando que o negócio se alastrou, que fofoca. Isso não resolve. Chamar a equipe toda.
Isso gera mais fofoca ainda, gera mais desunião ainda quando você fala sobre tudo isso daí abertamente. Também não adianta abafar, no sentido assim, não, vamos deixar que o negócio se resolve por conta. Então, nem escandalizar e nem abafar, nenhum desses pontos funciona. Não adianta expor a pessoa que fez a fofoca, chamar a pessoa lá e expor na frente de todo mundo. Isso não resolve para nada, ok? E por que desse jeito que eu estou falando para vocês aí funciona? Porque, gente, o caminho é a solução e não o problema. Sempre nós que somos do RH, nós temos que colocar isso na cabeça. Foco na solução e não foco no problema. E por que tudo isso que eu estou passando para vocês funciona? Porque, gente, a fofoca, ela serve também quando acontece um grande conflito de experiência posterior de como agir. A gente às vezes leva um determinado tombo aí com as coisas que as pessoas fazem e aquilo serve de experiência também. Então por isso que tudo isso funciona. Então como resolver? Primeiro, gente, RH é o exemplo. Saiba filtrar as coisas. Eu vou falar uma coisa muito séria para você que é do RH, tá? Eu já vi pessoas que são do RH, às vezes vai lá, senta na hora do almoço lá com os colaboradores e uma pessoa chega e começa: ah, mas você viu que saiu o pagamento e que tal pessoa ganhou uma hora extra a mais? Ah, você viu que tal pessoa ela vai lá para aquele setor? Ah, você viu que tal pessoa saiu de uma loja e foi para outra? O que está acontecendo? Então as pessoas aproveitam esse horário do intervalo, aproveitam o horário do teu almoço. Às vezes a pessoa que é do RH pega carona, não dá carona para outro colaborador. E algumas pessoas elas fazem um jogo de manipulação mesmo. Esse cuidado o RH tem que tomar. Então naquela conversa, o RH vai conversando, ah, é mesmo, aquela pessoa saiu de lá, realmente aquela pessoa realmente ela recebeu aquela hora extra. Pronto, gente, aquilo foi suficiente para se espalhar a fofoca. Por quê? Quem é do RH tem um cargo de confiança, tem um cargo privilegiado, onde todas as informações passam pelo RH. Você que é do RH, você sabe o salário das pessoas, você sabe qual que é o horário, você sabe quais são as negociações particulares que é feita com cada uma das pessoas, você tem informações privilegiadas. Agora, o pior de tudo que eu posso falar para você, eu tenho que ser sincera nesse momento com você. Esse é o meu papel, gente, de muita franqueza. Tem pessoas do RH que, infelizmente, elas são fofoqueiras e elas não sabem disso. A própria pessoa do RH que espalha o que vai acontecendo. Daí é caótico o negócio, gente. É caótico porque se o RH tem informações privilegiadas e a própria pessoa do RH ela faz parte de tudo aquilo, é muito complicado. Então, assim, o que eu falo para você que é do RH, repense como está a sua atitude, como que é o seu modo de conversar com as pessoas, como que você está fazendo o filtro das informações, as pessoas que chegam até você. Eu sei, gente, que é muito delicado, porque nós temos amizade com as pessoas, nós temos relacionamentos com as pessoas, e às vezes algo que é falado, inocentemente eu digo até, na conversa ali, vai se conversando, vai se falando, o RH, às vezes ele solta alguma informação, aquela informação que soltou foi o suficiente para gerar a confusão, para gerar a fofoca. Então eu sempre digo assim, quem é do RH tem que ser o profissional exemplo, tem que ser o profissional extraordinário, é aquela pessoa com maturidade psicológica, é aquela pessoa que sabe filtrar as informações no momento de falar ou não falar, certo? Então essa retomada aí de consciência aí, nós que somos do RH, para quê? Para que não sejamos manipulados pelas pessoas, certo? E para que a gente consiga realmente exercer o nosso papel, que é de saúde da comunicação, que é o bem-estar das pessoas, que é cuidar disso, certo? Depois, gente, líderes são exemplos. Então nós temos que fazer, eu digo assim, não é programa de combate à fofoca, é programa de desenvolvimento de relacionamento. Nós temos que trabalhar a base dos relacionamentos.
tá? Quando a pessoa trabalha a base de relacionamento e ela fica mais fortalecida, o mental, o sentimento dela, é claro, gente, que não vai haver a necessidade da fofoca com maledicência, com falar aquilo que está acontecendo. Outra questão também, cortar o mal pela raiz. Vou falar para vocês, tem determinadas pessoas que elas não vão mudar esse comportamento de fofoca porque elas não se reconhecem como fofoqueiras. E elas são pessoas que chegam num ponto que vai um pouco além da fofoca, gente. Que é um ponto assim, sério mesmo, que chega a ser aí, psicopatológico. Tá? O que significa isso daí? A pessoa ela faz fofoca, ela mina o ambiente de trabalho para manipular, por poder, por querer exercer aí, querer ter algum ganho com aquilo. Esse tipo de pessoa, dificilmente ela orientada, ela vai parar com aquilo. Ela para momentaneamente. Às vezes a empresa precisa desligar essa pessoa. Às vezes o único caminho é esse. Por quê, gente? Uma pessoa que ela é fofoqueira, uma pessoa que ela eu digo assim, que ela entra num grau que vai um pouco além da fofoca, que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa que contamina o ambiente, ela pode levar 10 outras pessoas, 20 outras pessoas à derrocada. Pode levar uma equipe toda, 100 pessoas. Pode, gente, pode. Porque a fofoca, ela contamina, ela mina as relações. Por quê? As pessoas estão deixando o trabalho em si, a produtividade, a geração de renda, de lucro, para focalizar nas relações, nas pessoas, tá? Depois ali, que tudo isso daí, gente, sirva de experiência. Aconteceu aí um episódio que foi ruim em termos de fofoca, que você foi vítima de fofoca, ou outras pessoas foram vítimas, que gerou algo desagradável, que isso sirva de experiência para próximas situações. Escreva, limpe a comunicação, faça aí um programa qualificado com os seus líderes para trabalhar as relações. Quando a gente trabalha as relações, quando a gente trabalha a comunicação, você não precisa ficar trabalhando no foco fofoca, tá? Porque a fofoca, na verdade, ela é só um sintoma, tá? Ela não é a causa. A fofoca, ela é sintoma da falta de comunicação. Então é isso, gente. Então, primeiro passo lá, entender o que é fofoca do ponto de vista aí psicológico mesmo, o que acontece nas relações, tá? Porque quando eu me concentro nas relações humanas, eu me concentro em pessoas. Quando eu me concentro em pessoas, eu consigo entender esse funcionamento e consigo trabalhar melhor. Depois, segundo, limpar os canais. Não adianta abafar, tá? Isso funciona porque quando você limpa a comunicação, se abre espaço para o diálogo saudável. E o terceiro ponto aí, resolver. Não deixe o acaso, tá? Funciona porque serve de experiência. Resolução. Vá pro fato em si, que é resolver o problema. Não adianta abafar, não adianta deixar que as coisas se resolvam, ok? Então foi por isso que hoje eu falei para vocês aí de fofoca no ambiente de trabalho e passei aí todos esses conceitos aí para que você consiga do RH trabalhar de uma forma muito mais harmoniosa. Mas deixo a dica, gente. Você que é do RH, bem sinceramente, olhando no seu olho, como que está a sua postura no sentido da sua comunicação e no sentido de filtrar aquilo que você recebe, naquilo que você passa para as pessoas, você que é do RH, que tem um cargo privilegiado, que recebe informações privilegiadas e que é responsável por essa cultura saudável da empresa. Então é isso, gente. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários, aí escreva como que está a sua empresa, como que está a parte de comunicação, o que essas dicas aí que eu falei para vocês aí serviu para você que é do RH trabalhar aí na sua comunicação muito mais assertiva.